Fala galerinha, beleza? Tranquilo? Preparado para mais uma aula de química para abrir sua mente coisas novas na sua vida? Isso mesmo. Vamos fazer a entrada daquele vídeo antigo da alotropia? Eu não lembro como É assim, ó, bate aqui, ó. Ah, agora eu lembrei. Tava... Que aparecia o trem da bomba, assim, tava né? com a camiseta do dragão. É, vamos ver se nosso editor deu conta de fazer isso, né? Vamos ver, vai lá. Chama a vinheta. Então, galerinha, é o seguinte, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a alotropia. A alotropia, ela facilmente é confundida com isótopos, isótonos e isóbaros, que é uma matéria que a gente vai ver lá pra frente. Quando a gente fala sobre os alótropos, a gente está falando de substâncias simples, diferentes, mas do mesmo elemento. Quando a gente tem substâncias simples diferentes do mesmo elemento, nós temos substâncias simples, é aquela que é formada por apenas um tipo de elemento. E quando nós temos várias substâncias, ou pelo menos duas, diferentes desse mesmo elemento, nós temos uma coisinha chamada de alotropia. A alotropia ela pode ser dividida em duas grandes partes, que é a alotropia por retículo cristalino e a alotropia por atomicidade. A alotropia do carbono é uma alotropia por retículo cristalino, porque aqui ó, não importa a quantidade dos carbonos, mas que são compostos diferentes formados pelo mesmo tipo de elemento. Por exemplo, nós temos aqui grafite, o carbono diamante e o carbono fulereno. O carbono grafite, esse que está na lapiseira de vocês aí, é o mesmo carbono grafite do diamante. Mas por que não tem o mesmo valor? Porque o arranjo estrutural do carbono grafite e do carbono diamante é diferente, como você pode ver aqui nas estruturas. Essas estruturas, elas são diferentes por causa do seu ambiente onde eles são encontrados. Por exemplo, o carbono diamante, ele é encontrado em regiões vulcânicas, onde tem alta pressão, onde tem altas temperaturas. Então ele se conforma naquela região, onde temos apenas carbonos que fazem ligações simples. No carbono grafite, eles são encontrados normalmente em regiões opacas e escuras e também muito úmidas, como cavernas. Então, aquele arranjo estrutural é o que melhor se adequa para aquele tipo de ambiente. Então, o carbono grafite é formado por carbonos do tipo sp2, carbonos do tipo que fazem uma ligação dupla. Isso você vai ter um maior aprofundamento lá na química orgânica. Dentro do carbono grafite, nós temos também uma coisinha chamada de grafeno e uma coisinha também chamada de nanotubo. Quando nós temos as folhas de grafite, como você pode ver aqui na nossa imagem, as folhas de grafite, quando você diminui os seus espaços, você está formando umas folhas de grafeno. E quando você forma tubos com essas folhas de grafeno, você chama isso de nanotubo. Esses componentes estão sendo estudados muito fortemente para entrar no mercado com bastante força. Principalmente o grafeno vai vir para substituir aquelas placas de silício que tem dentro dos celulares, dentro dos aparelhos eletrônicos, porque vai ter uma melhor transmissão da informação e da eletricidade dentro desses aparelhos. Olha o fulereno aqui. O fulereno ele é um tipo de alótropo do carbono que é feito, parece uma bola de capotão. Essa bola ela é feita por hexágonos e pentágonos. O carbono fulereno ele não é tão encontrado, não tão facilmente encontrado. Ele foi muito utilizado nos anos 50, nos anos 40, em medicinas alternativas, aquelas medicinas orientais, algum tipo de alguma fumaça que é formado por esse tipo de carbono, que é chamado carbono fulereno. Beleza? Os mais comuns são chamados de carbono grafite e carbono diamante. Esse você tem que estar ligado para quando cair na sua avaliação. Segundo caso de alotropia, acontece aqui com o oxigênio. Ele pode formar o gás oxigênio, que seria o O2, e o gás ozônio, que é o O3. Enquanto o carbono, a diferença entre os isótopos é no arranjo cristalino, eles são alótropos por retículo, aqui a diferença está na atomicidade. O que difere o oxigênio do ozônio é justamente a quantidade de átomos que existem em cada uma dessas substâncias. O gás oxigênio ele é encontrado aqui na nossa atmosfera, cerca de 20% do ar seria esse oxigênio. E esse oxigênio ele é muito importante para a nossa vida. Ele
reage com carboidratos, com proteínas, com lipídios dentro do nosso organismo para a produção de energia dentro do nosso corpo. Por isso que a gente inala o oxigênio e esse oxigênio reage e depois a gente exala o CO2. O ozônio, ele é mais dificilmente encontrado aqui na parte baixa da atmosfera. Ele tem uma concentração um pouquinho maior no limite da nossa atmosfera, em altitudes maiores, porque o oxigênio, o gás oxigênio, quando recebe energia ultravioleta, ele absorve essa energia ultravioleta e acaba, no final de alguns processos, se convertendo em ozônio. Esse ozônio é de extrema importância porque ele também absorve energia ultravioleta, impedindo com que essa energia ultravioleta chegue na superfície do planeta, já que essa energia ultravioleta, na verdade, ela é uma onda que carrega muita energia e por isso ela é prejudicial à nossa pele. Então, se você ter muita energia ultravioleta sobre a sua pele, você pode ter queimaduras com maior facilidade, podendo chegar até alguns casos a um câncer de pele, certo? Então, esses são os dois alótropos do elemento oxigênio. Então, galerinha, temos mais 2 tipos de alotropia bastante conhecidos. O que eu vou falar aqui agora para você é sobre o fósforo. Olha como é a estrutura do fósforo branco e da estrutura do fósforo vermelho. A estrutura do fósforo branco, ela é feita de um tetraedro e aí eles são sozinhos. Quando você coloca pressão e temperatura e controla todo o ambiente, você pode chegar o fósforo branco a ser o fósforo vermelho. O fósforo branco, ele é muito mais reativo, ele é muito mais instável, porque justamente ele está sozinho. Quando nós temos mais estruturas como essa cadeia de fósforos que tem no fósforo vermelho, ele começa a ser mais estável. O fósforo branco, ele é usado como bombas incendiárias, como produtos que são de usos do exército, usos para armamento bélico. Enquanto o fósforo vermelho, você encontra lá na caixinha de fósforo que tem na sua casa, não na cabeça do palito. A cabeça do palito é uma substância chamada clorato de potássio. Agora, na caixinha lateral, que tem lá na caixinha de fósforo, essa sim é encontrado o fósforo vermelho. Existe um outro tipo de fósforo, que é o fósforo preto, mas esse é muito difícil de fazer e de ser encontrado. Precisa de temperaturas e pressão muito extrema, tá bom? Quase você não se escuta falar sobre o fósforo preto. Bom, a gente também tem aqui o enxofre. O enxofre, na verdade, ele forma vários alótropos. Ele pode formar S2, S4, S6, mas os principais são o S8 aqui, ó, formado por 6 enxofres. E o que diferencia eles é justamente o arranjo cristalino. Olha aqui a estrutura deles, ó. O enxofre rômbico, ele tem um arranjo cristalino diferente do monoclínico. O rômbico, ele é mais estável do que o enxofre monoclínico, por isso ele é encontrado mais facilmente na natureza. Gente, quando você pensa nesse arranjo cristalino, a mesma forma com que os átomos se organizam de maneira micro é a forma como eles se organizam de maneira macro. Então, olhando pelo arranjo macroscópico dos cristais de enxofre, a gente entende o arranjo microscópico dos átomos de enxofre. Olha aí na sua tela os cristais de enxofre monoclínico e os cristais de enxofre rômbico e compara com a estrutura atômica do enxofre monoclínico e do enxofre rômbico. Você vai perceber que tem uma certa similaridade. Então, galerinha, essas são os principais tipos de alotropia. Tem mais algumas outras, mas não são tão mencionadas e faladas no ensino médio e nem nas provas de vestibular. Exatamente. Então agora vamos dar uma licencinha só para dar um print e relembrar de todos os principais casos de alotropia. Isso também.